Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aproveitando aqui para fazer três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, dar uma caminhada aqui no final da tarde, no quintal, para suar um pouquinho, né, depois de um dia de trabalho. Aproveitar esse final de sexta-feira. Estou fazendo também dois testes. Um com essa câmera aqui, nova aquisição aqui para o meu canal. Vou fazer alguns conteúdos de vlog aí também. É uma aquisição de uma câmera DJI Osmo Pocket 3, junto com o microfone que está aqui, um microfone de lapela Holyland Lark M2. Essa é a primeira vez que eu faço esse tipo de conteúdo e janeiro de 2026, e eu aproveitei para adquirir esses equipamentos. Então estou aproveitando, fazendo esse teste, fazendo a caminhada. E tem mais uma coisa, né, que é o assunto do vídeo, que eu gostaria de debater com vocês, né? Você já deve ter visto aí que o título é sobre por que você deveria fazer conteúdo para o YouTube, especialmente em 2026. E eu vou explicar o porquê. Em 2025 eu produzi até algum conteúdo, porém eu produzi mais em 2024. Em 2025 eu fiquei meio parado, tive alguns problemas pessoais, algumas coisas para resolver. E também a questão do trabalho me tomou muito tempo, né? Mas aí eu gostaria de bater esse papo aqui rapidinho com vocês sobre a importância de você analisar o porquê é importante você criar conteúdos aí para o YouTube ou para outra plataforma também, né? Eu tenho um conteúdo que eu faço na Twitch às vezes e também na Kick. É um conteúdo mais ao vivo, né? Já que é um conteúdo gravado. Porém, você já deve ter percebido aí pelos meus cabelos brancos, aí, pela minha barba, de que eu sou da década de 80, né? E essa semana eu bateu aquele negócio de ficar pensando, né? Como eram as coisas na década de 80 e como é que são hoje, né? O ano de 2026. Como tudo mudou, como as coisas estão diferentes, como o acesso à informação é fácil. Hoje, se você quiser fazer qualquer coisa, você vai no YouTube e consegue informação no Google ou no Chat GPT. E isso, cara, é muito diferente da década de 80. Talvez você seja mais novo aí, mais jovem, seja aí dos anos 2000, e aí tenha 20 e poucos anos, não sabe como foi essa época, né? Você até escuta algumas vezes em outros vídeos aí, falando como foi a década de 80. Porém, é sempre bom a gente ouvir alguns relatos, né? De como as coisas eram difíceis, cara, em relação à comunicação, em relação a conhecimento. Como a coisa era manipulada pelas mídias tradicionais que a gente conhece, né? Tipo Globo, SBT, Record, Manchete e outras. E como hoje o acesso à informação é democratizado, né? Ou seja, hoje você só não sabe de um assunto se você não quiser. E o outro lado mais importante é que você só é manipulado se você quiser, né? Porque se você observar as N opiniões que tem sobre qualquer assunto, você vai gerar a sua própria opinião baseada em N opiniões, e não apenas em uma, né? Que era a da Globo, a principal emissora da TV, de TV do país, né? Pois é. Hoje a Globo não tem toda essa relevância, mas antigamente, cara, a Globo, o que ela dizia era meio que uma determinação no país, sabe? Era conhecido como um quarto poder até. Era muito forte, né? Por quê? Porque só tinha aquela opinião, né? As pessoas, elas tinham um limite de alcance da opinião delas, né? Porque as emissoras cortavam tudo que fosse contra aquela diretiva dela, né? E caso você tivesse alguma habilidade ou algum interesse de publicar algum tipo de conteúdo, você tinha que se ajoelhar nos pés de alguma emissora, ou talvez alguma emissora local, e aí fazendo sucesso você tinha condições de crescer nacionalmente, né? Então, essa é a primeira comparação que eu gostaria que você fizesse, sabe? Hoje você tem a possibilidade
de criar um canal ou criar um conteúdo para expor num site, é muito mais fácil, é muito mais democrático, né? E eu acho que essa é a primeira razão do que você poderia pensar, deveria pensar sobre gerar conteúdo, criar conteúdo em 2026. A outra razão que eu estava pensando era de como era interessante a questão de você guardar as memórias da sua família. Sempre que a gente chegava na casa de uma pessoa, de um amigo ou de um parente, a gente recebia um álbum de fotos. Talvez você não tenha pego essa fase. Hoje as pessoas pegam conteúdo ou fotos da família ou das pessoas, né, dos conhecidos, através de Instagram, Facebook. Mas naquela época você não tinha nenhum tipo de acesso digital, né? Não existia internet. Então as pessoas mostravam às suas famílias, né, suas memórias através de álbuns, né? Eram álbuns grandes. Hoje algumas famílias ainda mantêm essa tradição, né, de manter álbuns em casa, mas é muito menos relevante do que já foi. Antigamente era só o que tinha, né? Hoje em dia, ó, o Hunter aqui, o mascote da casa. Um dos, né? Na verdade, tem outros, tem gato também. E aí, voltando para a questão dos álbuns, né? E essa era a forma de você guardar as memórias das famílias, né? Hoje você tem outras formas, né? Tanto através de redes sociais, como Facebook, Instagram, e também com vídeos, que é o caso aqui do YouTube, né? Eu mesmo, meus conteúdos mais antigos, de vez em quando eu gosto de ficar olhando para ver a minha própria evolução, né? Como é que eu estou envelhecendo durante os anos, como é que eu estou perdendo um pouco mais a minha timidez, porque eu era extremamente tímido quando era mais jovem, né? Desde criança eu sempre fui muito tímido. E as redes sociais aí, e especialmente o YouTube, fizeram com que eu controlasse essa timidez, né? Porque a timidez você não perde. Você aprende a controlar. Pelo menos é isso que eu penso. Qualquer tipo de apresentação para muitas pessoas, a pessoa fica nervosa ainda, né? Só que com o crescimento, com faculdade, né? Eu me formei na área de computação e na faculdade a gente, vez por outra, tinha que apresentar trabalhos. E não tinha outra opção, né? A gente tinha que ir lá para frente e falar, né? Isso, por mais doloroso que tenha sido, né, na época, me ajudou a perder um pouco, ou perder não, ou controlar, saber controlar a timidez. E conforme você vai sendo bem aceito, né, as pessoas vão gostando daquelas suas apresentações, do seu trabalho, né. Da mesma forma no emprego, quando você tem que fazer alguma palestra, alguma coisa, as pessoas passam a ir lhe respeitando mais, né, e você vai ganhando confiança, né. Então a rede social, para mim, aqui o YouTube especialmente, me ajuda pra caramba com isso, sabe? Talvez seja o seu problema também, você tenha algum problema de timidez e não tenha percebido que a solução é enfrentar, né? Eu penso isso, sabe? E pra mim isso aqui é uma terapia, sabe? E aí, bem, voltando, né? Então, o YouTube, ele me proporciona essa condição de eu ver como é que está sendo a evolução, inclusive da minha família, né? Como é que está sendo, como é que está sendo passado os anos. E eu gosto pra caramba, sabe? Acho que te ajuda a desenvolver habilidades que você nem sabe que você tem, sabe? Então, nesse ano de 2026, eu acho que você poderia pensar nisso, gerar conteúdo. Todo mundo sabe fazer alguma coisa, né? Todo mundo tem uma técnica, tem uma arte, tem uma vida que você pode compartilhar com as outras pessoas, né? Eu não vejo uma pessoa que não tenha como produzir algum tipo de conteúdo. Todo mundo tem alguma técnica, alguma coisa,
alguma arte, alguma habilidade, né? Algum talento. Então, acho que era esse mais ou menos o assunto, galera. Claro, devo ter esquecido muita coisa aqui. Mas pensa nisso, o quão importante é você registrar alguns momentos aí seus no YouTube ou da sua família. Né? Não estou fazendo propaganda não, é só uma dica. Eu não ganho nada do YouTube, eu não sou monetizado, tenho poucos inscritos ainda, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, deixar lá registrado, sabe? Quem sabe um dia vou poder monetizar alguma coisa, né? Mas não é essa a maior preocupação não, é uma questão de gostar mesmo, né? E cara, um dos pontos mais importantes que eu tenho pensado essa semana, do porquê é importante você fazer algum tipo de conteúdo para registrar, é que a vida passa, né, cara? Dia desse eu estava em São Paulo, na cidade de Tiradentes, que é onde eu cresci, e a vida naquela época parecia tão lenta, né? Tão eterna até. Não pensava nessa questão da vida se passar e você não produzir nada, né? Então eu acho que por esse lado, se você pensar por esse lado também, de você registrar algo na história, já pensou aí, daqui a 100, 200 anos, alguém vendo um vídeo seu? E já pensou também o quão importante é você gerar um conteúdo para que os seus netos e bisnetos possam conhecer como é que você era, por exemplo? Isso não existia no passado, né? Talvez você pudesse conhecer um parente seu através do que ele deixou escrito. E isso era para poucos, né? Apenas aqueles que vinham de famílias nobres. Hoje, cara, olha a importância disso. Você daqui a 200, 300 anos, alguém da sua família vai olhar para trás e ver como é que você era, como é que você... quais eram os conselhos que você dava para as pessoas, qual era a forma que você vivia. Já pensou, cara, como isso é forte, é poderoso, como isso é importante? Ou mesmo durante aqui a sua vida, quando você estiver lá aos seus 80, 90 anos, e os seus netos, ou de repente bisnetos, olhando para você quando você era mais jovem, né? E o que você fazia, mostrando como era o mundo. Eles não vão ver o mundo apenas pelas lentes de outros, mas do seu próprio sangue, né? Isso me motiva, sabe, cara? Eu acho que de alguma forma deveria te motivar também. É isso, galera. Pensa aí sobre isso, deixa teu comentário, o que você acha. Se é uma loucura minha, ou se faz sentido tudo isso que eu falei, tá bom? Deixa tudo aí, galera, se inscreve no canal, deixa o like, pra gente ir trazendo mais e mais conteúdos aqui bacanas, hein? Valeu, um abraço e até a próxima. Fui.